Amém. Amém. Espírito, vem sobre nós, transforma todo o nosso ser. Vento do Espírito, sopra neste lugar que sou eu, sopra sobre mim, Espírito Santo de Deus, e faz-me por meio desta palavra voltar à vida, renascer. Pede ao Espírito Santo para trazer de novo ao seu coração esperança, esperança que foi morrendo aos pouquinhos, a alegria que ficou amortecida e que às vezes você não consegue nem enxergar. Pede a Deus esta graça agora. Pede ao Espírito Santo para renovar em você o amor. Meu Deus, eu já nem sei se eu amo mais. Às vezes eu sinto como se eu tivesse morrido por dentro. Pede a Deus. Traz de volta, Senhor, no meu coração aquele amor exuberante que eu tinha, aquela alegria por nada. Você que tem saudade de ser alegre, você que tinha uma alegria gratuita, você que estava feliz por tudo e por nada. E até foi por isso que você começou a ser golpeado pelas pessoas. O motivo de te atacarem era a sua alegria. E você foi se fechando, você foi se entristecendo, você foi achando que você foi se tornando uma pessoa séria, mas o que aconteceu é que você foi suprimindo esse dom de Deus em você. Pede ao Espírito Santo agora, você que entre lágrimas se lembra com saudade desse tempo, pede ao Espírito Santo para aquecer o seu coração. Senhor, nós te louvamos, porque no início desta palavra o Senhor vem nos consolar. Com a alegria desta canção, o Senhor veio encher de calor o nosso dia, de calor a nossa alma. Senhor, nós te agradecemos por esta pessoa que, ouvindo esta música, encheu-se de saudade do seu grupo de oração. Você lembrou do seu começo de caminhada, seu início no caminho com Jesus. E você foi lembrando como era bom naquele tempo. Mas hoje o Senhor está lhe dizendo que algo novo espera por você. Não foi à toa que nós recebemos esta palavra como direção. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer. Seu caminho não terminou. A obra de Deus na sua vida não acabou. E a promessa que o Senhor te fez, de que coisas maravilhosas aconteceriam na sua vida, esta promessa não se calou, esta promessa está de pé. O Senhor tem grandes coisas para realizar em você, no seu coração, na sua vida e através de você. Recebe essa graça agora. Recebe essa bênção. Diga de maneira que você possa escutar a sua própria voz. Diga: eu recebo esta bênção. Eu tomo posse desta graça para mim, porque é comigo que o Senhor está falando nesta manhã. Sopra sobre mim, Espírito Santo de Deus. Eu te quero na minha vida. Eu preciso de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 31 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai, que é o diabo, que Jesus está falando aqui. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. E se você quiser depois ter certeza que do que eu completei aqui, que eu disse que Jesus disse que eles eram filhos do diabo, é só você continuar lendo. Você continua lendo que você vai ver que Jesus vai falar lá. Vocês são filhos do diabo porque vocês estão procurando fazer a obra do vosso pai, que é assassino. O diabo é homicida desde o início. Meus amigos, o diabo existe, juntamente com seus anjos decaídos, seus demônios. E ele é assassino. Ele mente com a intenção de enganar para seduzir e levar à morte. Como muitas vezes para matar alguém, aquele assaltante, aquele bandido, aquele assassino, né? aquele executor, ele atrai a pessoa, ele engana a pessoa, ele seduz a pessoa para levá-la a uma situação em que a morte dela seja fácil. O diabo faz isso constantemente, porque a sua índole, a sua natureza corrompida o leva a matar. Ele é assassino, em oposição a Deus, porque o demônio não era assim desde o início. Porque no início ele não foi criado demônio, ele foi criado um anjo, mas ele se perverteu por escolha própria. E no momento em que ele se perverte, ele quis fazer oposição a Deus. Se Deus é a vida, serei a morte, serei a supressão da vida. Nunca pense que alguma pessoa possa conseguir qualquer tipo de benefício através do demônio, através de Satanás, porque não vai. Ela pode até se enganar, porque ela ainda está na fase da mentira que leva à morte. Ela está acreditando que não, porque ela ainda está sendo seduzida. Mas quando ela descobrir a verdade, se não for porque Deus lhe abriu os olhos, será tarde demais para ela. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que acreditaram nele. Eles acreditaram em Jesus. Não foi para qualquer um. Jesus disse aos judeus que acreditaram nele. Rapaz, eu fico impressionado. Acreditando nele, quiseram matá-lo. Terrível, né? Às vezes, as pessoas que têm mais ódio de Deus e das coisas de Deus são as que mais acreditam. Acreditam e têm ódio. Porque não tem como você odiar uma coisa que você não acredita que existe. Como é que você vai odiar o nada? Aí eu odeio o nada. Né? Odeio o vazio, odeio o vácuo. O que isso faz contra você? Nada. A gente odeia o que a gente sabe que existe. Um ateu, se ele estiver de verdade convencido de que Deus não existe, ele não tem ódio contra Deus, porque não acredita que existe. Esse rancor, esse ressentimento contra Deus revela-se um tipo de fé que é crença na existência dele, mas não é aquela fé confiança de filho. Isso não é. E Jesus, falando com esses que acreditaram nele, Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Como é que você conhece um discípulo verdadeiro de Jesus?
não é aquele que ouviu alguma coisa que o Senhor falou, não é aquele que ouviu uma palavra de Jesus e até mais ou menos se adequou a ela, não é? Que se animou por um tempo. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece. A gente vai vendo aqui na comunidade, na Canção Nova, constantemente nós temos diante dos nossos olhos as fraquezas uns dos outros. Nós nos conhecemos, nós sabemos os nossos pecados uns dos outros, os nossos vícios de temperamento, vícios de comportamento. Você sabe quem é mais preguiçoso, quem é mais trabalhador, quem é mais falador, quem é mais calado. Você sabe quem é frágil no vício da murmuração. Você sabe, dentro da comunidade isso é claro. Você sabe quem tem a fraqueza da fofoca. Você sabe quem sabe da vida de todo mundo. Você sabe. Vai me dizer que você que está me ouvindo não sabe? A gente sabe quem é aquela pessoa que sabe tudo de todas as coisas. Isso não é um dom, gente, isso é um defeito terrível. A pessoa acha que ela é bem informada. Não, é fofoqueira mesmo. E sofre porque especula a vida alheia. E olha, é terrível. A gente sabe quem tem essas fraquezas. A gente sabe quem tem inveja. A gente sabe quem tem ciúme. Mas a gente sabe também das lutas que a pessoa trava para ir vencendo esses vícios. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Somos uma comunidade de pessoas que amam a Deus e querem viver na salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o discipulado se forma, não é simplesmente por a gente acertar ou não acertar, mas por permanecermos com nosso Senhor. Então, quando você vê uma pessoa há 10, há 15, há 20, há 30, 40, 50 anos, seguindo o Senhor com fidelidade, apesar dos pesares, apesar dos defeitos, a gente suspira fundo e diz: está seguindo a Deus, está buscando o Senhor. E uma hora esse milagre da conversão vai acontecer profundamente. Porque se o Senhor libertar, a pessoa será verdadeiramente livre. Se o Senhor me libertar, eu serei verdadeiramente livre. O que Jesus pede de mim? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Para quem que ele está falando? Para aqueles que acreditaram nele. Você acreditou no Senhor, não acreditou? Eu acreditei, eu acredito. Então esta palavra é para mim, é para você. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos tornará livres. Porque é caminhando com Jesus que nós vamos conhecendo a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. A evangelização é a partilha da verdade. Porque a gente sabe que quando a pessoa ela não tem intimidade com a palavra de Deus, às vezes ela sofre uma grande dificuldade para poder entendê-la. Então aqueles que já caminham há algum tempo mais, que já foram esfolados um pouquinho mais pelos sofrimentos, que já enfrentaram e venceram certas tentações, com a graça de Deus, pela força do Espírito Santo, aqueles que foram conseguindo aos pouquinhos se levantar das suas quedas, dos seus desânimos, pela força da palavra de Deus, vão aprendendo e vão ensinando. E é maravilhoso, gente, quando a pessoa descobre uma verdade que liberta. É como assim, é isso então. E a partir dali, aquilo não te prende mais e não te destrói mais. Por isso que é um processo de libertação. Porque todos os dias nós vamos descobrindo coisas novas. E que vai ajudando a nos libertar. A grande verdade está clara para nós. Jesus Cristo é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador. Essa verdade, graças a Deus, está diante dos nossos olhos. Nós temos um Salvador cujo nome é Jesus. Não existe salvação fora dele. Escute, não existe salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode buscar esses grandes nomes, esses fundadores de várias religiões, você pode encontrar filosofias, você pode encontrar estilos de vida, mas salvação só o Filho de Deus pode dar.
E só existe um que, sendo Filho de Deus, se encarnou, assumiu a nossa natureza para nos redimir e para nos perdoar dos nossos pecados e para nos libertar da ação do diabo. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós vamos caminhando com Jesus, o Senhor vai nos mostrando as amarras com que a nossa vida foi sendo presa e vai nos libertando dia após dia. Então conhecereis a verdade vos tornará livres. Os que ouviram não gostaram, deram um salto e disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vos tornareis livres? Olha aqui, essa palavra é para nós, é para mim, é para você. Olha por que eles não gostaram. Eles odiaram a tal ponto que eles decidiram matar Jesus. Jesus falou: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então, em vez de buscar a libertação que Jesus estava oferecendo, decidiram matá-lo porque estavam apegados aos seus pecados e não queriam ninguém que apontasse para isso. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Olha Jesus trazendo uma palavra de libertação: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Gente, tudo que nosso Senhor queria era que abrissem o coração e pedissem: Senhor, liberta-me. Senhor, salva-me. E no entanto, qual foi a decisão que eles tomaram? No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra espaço em vós. Quando o que você diz não tem espaço na vida da pessoa, ela passou a odiar você. Pode ser da sua carne e do seu sangue. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Quando aquilo que você diz não encontra espaço no coração da pessoa, ela começa a detestar você. E às vezes vive uma grande confusão interior, porque ama como esposo, mas detesta por aquilo que você representa, por aquilo que você significa, por aquilo que você está falando. Ama como filho, mas detesta o seu comportamento, porque o seu comportamento denuncia uma vida inteira de erro, de pecado. Porque tem gente que não quer simplesmente ser aceito. A pessoa quer que a história de erro, de pecado dela seja aceita, seja desculpada e aplaudida. Não dá para ser. Tem que separar o joio do trigo. Parabéns a você que está mudando de vida. Mas a vida miserável, pecaminosa, indecente, vergonhosa que você teve, que eu tive, que alguém teve, é digna de reprovação. A gente não aprova o erro, porque a pessoa que errou agora está mudando de vida. Condena-se o erro, porque o errado é errado. Nós estamos vivendo um período de grande confusão, que para aceitar as pessoas, tem gente aplaudindo todo tipo de erro e dizendo assim: você é o que você quer ser, o que você fizer desde que você seja feliz está valendo a pena. Está valendo a pena uma ova, porque lá na frente você vai ver aquilo que a pessoa fez achando que vai fazê-la feliz, aonde vai levá-la. A gente, para aceitar uma pessoa, a gente não tem que aplaudir os erros dessa pessoa. Não tem. Olha, muitas vezes eu topo com pai, com mãe, que chega e desabafa, sobretudo numa matéria. Quando o filho pega um caminho sexual que aquela família desaprova. Eu não aceito isso no meu filho, eu não aceito isso na minha filha. E o pai, a mãe, às vezes está ali, olha, despedaçado de tristeza e dor. Eu me lembro de um pai que me falou a seguinte frase: meu filho era a minha alegria. Meu filho era um médico, é um médico. Fiz tudo para ele se formar e ele conseguiu e teve êxito.
mas de repente tudo isso foi manchado por uma opção sexual que ele fez na vida dele. Eu preferia que ele não existisse. Um pai falando. Eu preferia que ele tivesse morrido. Eu não aceito este meu filho. E um pai, ministro de Eucaristia, um pai dentro da igreja, ele foi desabafando, deixa ele falar, botar toda a dor para fora. Quando ele terminou, eu perguntei o que ele queria de mim. Márcio, eu quero saber o que você pensa. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso dizer-lhe é o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Se eu estivesse no seu lugar, eu separaria o meu filho dos erros que ele comete. Você acha que seu filho está certo na opção que ele fez? Não, não acho. Acho que ele está errado. Então você entende que isso é um erro. Você vai reduzir o seu filho a essa escolha? Não faça isso, meu amigo. Mas como é que eu vou lidar com isso? Ame o seu filho. Mas a escolha que ele fez, deixe claro para ele que você não concorda com ela. Faça o seu papel como pai. Diga para ele, meu filho, eu não concordo com o que você fez. Não consigo aceitar essa sua escolha. Mas a você eu aceito. A você eu amo. Você é meu filho. E você será sempre bem-vindo na minha vida. Aí ele disse, mas como é que eu vou lidar com isso? Eu falei, na sua casa, as regras são suas, é você que vai ditar como é que o seu filho, ou quem quer que ele traga para dentro da sua casa, vai se comportar ali dentro. Você não é obrigado a aceitar qualquer tipo de comportamento no seu lar. Então você define as regras, se não for suficiente para ele, se ele não estiver satisfeito, ele não precisa dormir lá. Mas receba o seu filho. E se ele quiser aparecer com outra pessoa lá? Lembre-se que o seu filho também aparece na casa da família dessa pessoa. E do jeito que você gostaria que tratassem lá o seu filho, trate na sua casa o filho alheio. Com respeito, com dignidade. Se você se sente mais confortável assim, deixe claro o que você pensa. Não aceite nenhuma atitude que você entenda indecorosa dentro do seu lar. Mas ame a pessoa. Porque se você fecha todas as portas para o seu filho, para quem quer que seja, no momento de crise, porque vai chegar, no momento de um vazio existencial, porque vai chegar, no momento de uma crise de identidade, porque vai chegar, porque às vezes o sentimento da pessoa aponta numa direção, mas o corpo, a biologia dela aponta numa outra direção. Você acha que é fácil para a pessoa? Ela tem uma inclinação afetiva para cá, mas a natureza dela puxa para lá. Você acha que isso... Nas pessoas em que isso estão unidos, não é fácil a vida. Imagina uma pessoa que está dividida. E se essa pessoa, seu filho, precisar de você, numa hora de desespero, a única coisa que ele se lembrar é: o meu pai não me aceita, as portas estão fechadas. Onde é que ele vai bater? Imagine você que o seu filho venha a morrer nessa condição. Você ia ter paz? Não, não ia. Falei, então, não fique preocupado com o que as pessoas pensam de você, pensam do seu filho. Preocupe-se em fazer o que é correto diante de Deus. Anuncie ao seu filho o caminho da verdade, seja firme nesse testemunho e seja ardoroso no seu amor. Que ele entenda que o Pai o ama e sempre será em favor dele, mesmo que tenha que rechaçar para sempre esse pecado. Deus é assim conosco, gente. Deus não aprova nem de longe os nossos pecados, mas se coloca o tempo inteiro à disposição para nos perdoar e para nos libertar. Aceita a libertação que vem de Deus, em vez de recusar dar espaço à palavra de Deus no seu coração. Como seria diferente se esses daqui tivessem escolhido esta libertação, em vez de tomar a decisão de fazer o mal? Olha, às vezes, a diferença entre uma vida esplendorosa e uma vida mesquinha é o conhecimento ou a falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O que eu falei aqui agora sobre essa situação dos filhos
pode parecer simples para muita gente, mas tem muita pessoa que está me escutando agora, está tendo uma direção e um alívio para o seu coração, porque a verdade liberta. E isso nós temos que entender na Sagrada Escritura. A palavra de Deus, gente, ela vem para ser eficaz. O que Jesus está dizendo para nós nesta palavra? A minha libertação é eficaz. Se o Filho, tá o F maiúsculo nesse Filho aí, porque é o Filho de Deus, é Ele, é Jesus. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Porque tem muita gente que se agarra a ideias de liberdade, que não libertam na verdade. Quanta gente em nome da liberdade fez um monte de loucura e a pessoa hoje é mais escrava do que jamais havia sido antes na vida. Agora ela é mais triste, agora ela é mais viciada no álcool, na droga, na pornografia. Agora ela se tornou uma pessoa mais apática, mais abatida, mais indiferente, mais rebelde, mais odiosa. Tudo se agravou depois desse dito ato de liberdade. Porque na verdade não foi liberdade, foi ruptura. Rompeu com a vida, rompeu com a família. A falsa liberdade não liberta, pelo contrário, te escraviza ainda mais. Mas se Jesus libertar você, pensa numa vida de paz, pensa numa vida de alegria, pensa numa vida de amor, de liberdade, porque a pessoa em Deus, ela pode fazer tudo o que ela quiser, inclusive pecar. Ela tem liberdade até para pecar. A pessoa escrava não tem liberdade. Você pega uma pessoa que está em Deus, ela tem liberdade para beber cachaça? Tem. Ela tem liberdade para poder usar droga? Tem. Ela tem liberdade para poder adulterar? Ela tem liberdade. Tanto é que se ela quiser, ela faz. Mas uma pessoa que está escravizada pela droga não tem liberdade de deixar. Ela quer e não consegue. A pessoa que está em Deus consegue porque escolhe não fazer. Escolhe não fazer e pode não fazer porque ela é livre. Então ela consegue aquilo que ela quer. A pessoa escravizada não consegue o que quer. Você consegue se afundar na droga, mas você não consegue sair dela. E não consegue, e de alguns pecados você não vai conseguir sair se Jesus não libertar você. Então Jesus está nos falando de uma ação de Deus na nossa vida que nos devolve de maneira eficaz a nossa liberdade. Tão importante, gente, essa palavra eficaz. Existe uma diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Esses dias eu até tocava nesse assunto aqui no Sorrindo para a Vida. Porque a pessoa eficiente é a pessoa focada nos processos. Quem é a pessoa eficiente? É aquele dono da empresa, ou aquele gerente, que ele é um chefão, ele é um mandão. Ele está sempre observando se as coisas estão todas correndo igual um reloginho. Mas entrou uma areia nesse relógio, ele emperra e não anda mais. E às vezes ele não consegue resolver esse problema, porque ele entra em pânico, porque a máquina travou. Tem muita gente assim, ela aprendeu um processo, ela aplica aquele processo na empresa, o processo não está dando certo, ela não tem capacidade de adaptação. O processo não funciona mais, porque caducou, e ela continua insistindo e fazendo cada vez mais e cada vez melhor o processo. E cada vez é pior o resultado, porque se o processo é falido, quanto melhor você o faz, mais rápido ele te leva à falência. A eficácia não tem a ver com os processos, ver horários, ver a maneira como a pessoa está seguindo aquele procedimento. Os processos são importantes, porque eles nos ajudam a organizar a vida, mas eles pouco adiantam se você não tem eficácia. E a eficácia, ela põe o seu foco nas pessoas e nos resultados. Como assim põe o foco nas pessoas? Em ter um bom relacionamento com as pessoas, ajudar as pessoas para que elas consigam o resultado esperado. Jesus não quer ninguém igual o fariseu, que paga o dízimo, que dá a esmola, que faz jejum e que tem as suas orações em dia, porque isso é o processo, mas ele não é eficaz. Porque os relacionamentos com as pessoas e o seu coração empedernido não obtêm o resultado.
O Senhor quer trabalhar os nossos relacionamentos com vista a alcançarmos o resultado. Que resultado é esse? A salvação. Então tem uma diferença entre você ser eficiente e você ser eficaz. Tem muita proposta aí de espiritualidade que é eficiente, mas ela não é eficaz. Ela te ocupa o dia inteiro, faz até achar que você é uma pessoa espiritual, mas não tem resultados concretos na sua vida. A pessoa faz aquelas meditações, a pessoa faz aqueles exercícios e parece que ela está assim, na paz, no equilíbrio. Vai uma mosca pousar num fio de cabelo dela. Fica transtornada, fora de si. Enquanto tudo está dentro do processo, é a mais calma das pessoas. Saiu alguma coisinha da linha, história é a pior de todas elas. Tem uma diferença, meus queridos, entre sucesso e realização. Tem muita coisa que você faz que você é bem sucedido, mas quando você termina o que você fez, conseguiu, fez com perfeição, fiz, mas está realizado? Não. Correu tudo como eu esperava, mas o resultado lá no final não preencheu o meu coração. É disso que Jesus está falando. É dessa libertação que sacia a gente, que nos liberta desse vazio interior, dessa tristeza, dessa falta de sentido da vida. Agora, para que isso aconteça, assim como há uma diferença entre eficiência e eficácia, entre sucesso e realização, há também uma diferença entre a pessoa tola e a pessoa sábia. Tão grande é o abismo entre uma coisa e outra, quanto é o abismo entre a pessoa tola e a pessoa sábia. A pessoa tola não sabe de verdade o que fazer. A pessoa sábia não só sabe como faz. Qual é a diferença entre o tolo e o sábio? É que o sábio faz na hora o que o tolo deixa para depois. Aí, para não chamar ninguém de tolo, eu vou olhar para a minha vida. Quanta coisa na minha vida eu estou deixando para depois. Aqui eu vou até confessar para você. Desde a época da pandemia, que eu já conversei com a Rose, que eu quero sentar com ela para nós realizarmos juntos um projeto de vida para os nossos próximos 15, 20 anos, a longo prazo. Saber quais são as expectativas dela, colocar no papel as minhas. Porque se você não determina também, do ponto de vista humano, os seus objetivos, você não chega lá. O tempo passa, você foi uma pessoa boa, você viveu bem, você curtiu a vida com seus amigos, mas você não chegou lá, aquele sonho que você queria, você não realizou. Por quê? Tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Se um dia você for reclamar com Deus, Ele vai fazer assim para você, ó. Eu te dei todo o potencial, te despertei para você fazer o projetinho, para você se organizar, mas você escolheu gastar o tempo na farra, na converseira, foi bom, foi feliz, mas agora você não vem me cobrar, você não pôs o seu potencial em ação. E nessa parte, agora estou confessando, estou sendo um tolo, porque está sempre ficando para depois, sempre ficando para depois. Ontem eu e a Rosemarie, nós fizemos 25 anos de casado. De novo esse projeto veio atuando dentro de mim. Meu Deus, já se passaram 25 anos que a gente está um ao lado do outro. Eu quero ser um homem melhor para essa mulher que me faz tão bem. Mas eu quero colocar isso ali, ó, por escrito, diante dos meus olhos. Porque aquilo que a gente tira de dentro para fora se encarna, se materializa. A gente precisa externalizar as coisas boas. A gente tem que parar de externalizar essas porcarias, essas falas ruins, esses praguejamentos, esses amaldiçoamentos, que só traz lixo para a vida da gente. E nós temos que começar a externalizar as coisas boas. Quando? Já imediatamente. Porque o sábio faz agora o que o tolo deixa para depois. Gente, eu tenho tanta felicidade na evangelização, tenho tanta felicidade na honra que Deus me concedeu de pregar a palavra dele. Cada vez que eu termino um livro, por exemplo, isso para mim é uma alegria muito grande. Os meus irmãos aqui, eles compartilham dessa alegria. Não tem mais novidade para mim, depois de 20 livros, ter mais um livro. Até poderia soar assim, mais um livro. Não é.
Porque a gente partilha o que a gente descobriu de novo, o que a gente descobriu de santo, o que a gente descobriu de sério, o que a gente descobriu que pode ajudar a pessoa, pôr a vida da pessoa para frente. Se a gente está falando de conhecimento, que conhecimento liberta, deixa eu perguntar para você aqui algumas coisinhas. Foram situações concretas da vida que eu fui pensando e trazendo para dentro desse livro. Fica livre do teu mal é o nome do livro. Aqui está na página 15. O que fazer quando você sentir que existe algo errado? Algo, não é nem errado. O que fazer quando sentir que existe algo estorvando a sua vida? Porque acontece. Às vezes é uma tristeza que não sai mais. Às vezes é uma confusão. Você quer ver uma coisa que atrapalha demais a vida das pessoas? Elas não perguntam onde é que está a raiz disso, porque elas acham que é simplesmente questão de temperamento. Não é só questão de temperamento. E estou falando para você que não é temperamento apenas. Quer saber algo que estorva demais a vida da pessoa? Indecisão. E tem gente que nunca se perguntou de onde brota a indecisão dela. Porque não é indecisão numa coisa, é indecisão em tudo. Todas as vezes que precisa decidir por algo importante, a pessoa trava, a pessoa congela. O medo. Às vezes a vida íntima da pessoa não vai bem. Isso está estorvando o casamento. O que fazer quando sentir que existe algo estorvando a sua vida? Você não acha que um conhecimento desse é importante? E olha, eu repito aqui o que eu já vi muitas vezes acontecer. Que a gente reza pelas pessoas, às vezes atendem uns casos mais graves, mais sérios, espirituais. E não falta gente que chega para contar que recebeu conselho, e às vezes recebeu o conselho de gente cristã, de gente católica também. Isso aí parece que você está com um encosto. Que encosto? Na palavra de Deus não traz isso não, entende? Você precisa fazer um descarrego. Que descarrego? O único lugar que eu entendo que você pode descarregar a sua alma é no confessionário, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você não descarregar, fizer o descarrego desses pecados que estão te matando, não adianta você ir quicar de lugar em lugar para receber descarrego, porque não vai. Não tá fora, está dentro, na alma. Mas quando alguém diz isso, você tem um encosto, parece que você precisa fazer um descarrego. O que essa pessoa percebeu? Ela percebeu que existe algo minando a sua vida que ultrapassa o natural. Só que às vezes, ou na ignorância, ou na maneira dela entender, o jeito que ela tem de comunicar isso a você é esse. Até quem está fora da sua vida está notando que tem algo que está errado e que precisa de uma intervenção divina. O que fazer? A palavra de Deus nos mostra. Olha, uma outra parte aqui. Tantos de nós que enfrentamos uma luta contra o mal, porque é uma ação da tentação nos derrubar, nos liquidar. A palavra não diz aqui que o demônio é assassino? Como é que nós podemos nos defender dessa ação tão nefasta e tão arrasadora do mal contra nós, contra os nossos filhos, contra a nossa família? Onde tem um quê e onde tem um como, tem a revelação de um conhecimento prático. Então olha esse aqui, como orar de modo eficaz por uma pessoa oprimida. Porque tem gente que nota naquele familiar, naquele amigo, naquela namorada, naquele noivo, naquela pessoa tão querida para você, você nota que tem algo de espiritual ligando essa pessoa. Como orar de forma eficaz? E essa daqui é uma das que eu mais gosto, porque eu vivi isso tantos anos na minha vida. Como se libertar do medo de que coisas ruins aconteçam. O conhecimento nos liberta. Nós precisamos aprender a mergulhar na palavra de Deus.
Você nunca se perguntou por que entre milhões de pessoas que fazem a mesma coisa, olha, milhões de pessoas que fazem a mesma coisa, apenas uma minoria conquista um sucesso considerável, conquista um sucesso duradouro, a pessoa é feliz de verdade, o casamento vai para frente de verdade, a empresa vai para frente de verdade, a vida da pessoa deslancha. Por que uma minoria? Por causa da postura que assume. Às vezes, quem está olhando, olha para a pessoa que teve êxito e diz assim: ah, ele teve sorte. Hoje, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Você não sabe o esforço que é, o trabalho que é. Enquanto a maioria está descansando, gente, de verdade, eu estou trabalhando, eu trabalho muito. Eu trabalho tanto que dos poucos problemas que eu tive com a minha esposa foi por trabalhar demais. Por levar trabalho para casa, por trabalhar até a noite. Agora ela já desistiu. Enquanto outros estão descansando, eu estou trabalhando. E houve um período, e de novo está acontecendo, e eu vou fazer outra vez, que o meu dia estava pequeno, as coisas não estavam cabendo no dia, então eu alonguei o dia, passei a acordar às 4 da manhã, para o dia ficar maior. Aí a pessoa olha para você, vê que teve coisa que deu certo na sua vida, ela diz: aí ele teve sorte. É que as circunstâncias eram favoráveis para ele. É que ele teve ajuda de terceiros. Eu estou esperando essa ajuda de terceiros chegar. Ele teve ajuda de terceiros. Mas não vem o esforço, não vem a dedicação. E agora não estou falando de mim, não. Dessas pessoas que às vezes brilham diante dos seus olhos. Tem uma parte que você não está vendo, a garra, a determinação, as superações da outra pessoa. Esse casamento feliz que você está vendo, você não sabe as lágrimas, você não sabe o choro, você não sabe o sangue que foi derramado pelo meio do caminho. Foi com empenho, foi com esforço, mas onde existe empenho, esforço, dedicação, existe a graça de Deus. Deus não abandona a pessoa que quer acertar. Você sabia disso? Por isso que tem muita gente, até meio descrente de Deus, mas que vai bem na vida, porque Deus compensa a boa intenção, a boa atitude, e vai acompanhando a pessoa até que uma hora ela se esclarece. Não é verdade? Então alguns querem se dar bem, querem ficar ricos, mas sem esforço. Se apoiam nessas técnicas aí que hoje está chovendo na internet. Técnicas de relacionamento. Vou dizer como deveria ser. Técnicas de manipulação das pessoas. Olha, vou te dizer com toda sinceridade, nunca trabalhei para manipular ninguém. Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas descobrem logo que foram manipuladas, que houve mentira. E depois que elas descobrem que você mente, não importa o que você diga, ainda que seja verdade, elas não acreditam em você. Tem gente que quer crescer na vida manipulando os outros e achando que vai conseguir benefícios com uma atitude mental positiva. Os que fizeram sucesso escolheram um outro caminho. Escolheram o caminho do caráter. Escolher o caminho da verdade, escolher o caminho do verdadeiro conhecimento, porque conhecereis a verdade, ela vai desatar a sua vida, vai libertar você. Você não gostaria de fazer essa experiência? Coloque as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho, e diante de Deus, deixa cair no seu coração esta palavra. Você é aquilo que o seu caráter é. Ou seja, você é a sua verdade, mesmo que você tente escondê-la. Mesmo sem perceber, nós comunicamos isso para os outros. Senhor, nós estamos te pedindo então, diante desta palavra, que o Senhor arranque da nossa vida toda mentira que mata a nossa esperança, que mata a nossa alegria, que mata os nossos sonhos, porque nos desvia deles, que mata o nosso tempo, nos mantendo, Senhor, naquilo que é ineficiente, naquilo que é ineficaz, naquilo que não produz fruto, naquilo que não produz resultado algum. Senhor, a Tua palavra nos diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Senhor Jesus, liberta-me, eu peço. E a Tua palavra está me revelando
que o seu povo se perde por falta de conhecimento, e eu me perdi por falta de conhecimento. Mas a sua palavra também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, liberta-me pela verdade. Eu não vou ter medo da verdade. Eu abro meu coração para ti, Jesus, para que nesta manhã realizes em mim a tua obra. Vem, Senhor Jesus.